Durante os intervalos comerciais, eu e a Magda, a gente estava conversando aqui, enquanto ela terminava de enrolar as bolinhas. Ela me falou que, inclusive, as folhas da batata dá para fazer um bolinho. Então, enquanto ela vai colocando para cozinhar, ela vai contando para a gente um pouquinho dessa nova receita, né, Magda? Exato. Como a gente teve a oportunidade de viajar bastante Brasil afora, e que eu sou apaixonada pelo meu país, em cada região onde teve migrações mais fortes, como, por exemplo, Maringá, que teve bastante influência japonesa, os japoneses desenvolveram com a folha da batata doce um bolinho, porque eles têm muito hábito de comer bolinhos feitos com ervas, com folhas, com legumes, e lá eles dispunham muito de folhas de batata doce e desenvolveram bolinhos de folha de batata doce, que por sinal são bem saborosos e de custo baixíssimo, que eu acho que é a grande briga hoje, né? O orçamento doméstico, o teor do que você está consumindo, né? E, na realidade, a necessidade de você ter consciência que você está dando aos seus filhos, inclusive um conhecimento de como aproveitar as coisas que a natureza nos proporciona. E nós estamos perdendo isso. Aliás, o Brasil é muito rico em batatas rústicas. Nós, aqui na nossa região, isso é bom frisar, nós temos o taiá, o mangarito. O mangarito é lindíssimo, é uma batata amarela que daria também para se fazer essa mesma massa que nós estamos fazendo aqui. Isso é uma das coisas que eu acho que deveria ser muito trabalhado hoje a nível de culinária, a diversificação e utilização do que nós temos realmente disponíveis e eu chamo de batatas rústicas, que na realidade são as nossas batatas que não são tão valorizadas a nível comercial, porque elas não são plantadas em larga escala, mas praticamente todo mundo tem no fundo do quintal um taiá, um cará, chamam Luftcará. Luftcará é uma determinação alemã da nossa região, que são carás aéreos, que são muito interessantes e que eu não conheci em lugar nenhum do Brasil onde eu estive. Então, esse tipo de batatas rústicas, elas deveriam ser mais utilizadas e mais respeitadas, porque elas são ricas em nutrientes, nós não tivemos nem a oportunidade de estudar o suficiente e elas já estão deixando de ser plantadas, já estão deixando de ser cultivadas, porque a batata inglesa está tomando conta do mercado. E sendo que nós temos nossas coisas típicas e regionais, uma riqueza fantástica, principalmente em abordagem ao turismo, que eu acho que está muito iniciando agora aqui, e nós temos coisas lindíssimas para mostrar. A culinária tem que se diversificar para que a gente possa oferecer ao turista esse tipo de trabalho, esse tipo de conhecimento, que hoje já é totalmente desconhecido da maioria das pessoas. A mídia não aborda, a partir do instante que a mídia não aborda, não existe mais o conhecimento disso. Cada produto, cada item de cozinha, como manteiga, trigo, farinha de rosca, eles, na realidade, são condutores. Então, o que você pode fazer? Você não tem necessidade de usar a tua manteiga simplesmente uma manteiga. Essas manteigas podem ser aromatizadas. Nesse caso aqui, nós trabalhamos com alho e trabalhamos com ervas frescas. O que são ervas frescas? Você tem no fundo do seu quintal manjericão? É erva. Você tem no fundo do seu quintal salsa? É erva. Você tem alecrim, você tem orégano, tudo são ervas que você pode utilizar para aromatizar o teu prato. Vai dar uma diferença e tanto, vocês vão aqui perceber no paladar o enriquecimento dessa manteiga que poderia ser simplesmente neutra, com sal, sem sal, e ela passa a ter uma outra vida. Você pode utilizar, inclusive, frutos do mar para... Existe uma técnica que se usa no Ceará, e na Bahia, e no Nordeste do Brasil, que eu admiro muito, onde eles desidratam o camarão, torram o camarão, transformam ele em farinha e aromatizam tanto massas como manteigas. Tanto que nós temos um biscoito à base de pó de camarão, porque nós não precisamos, então, usar a química. Tu já imaginou que gostoso você comer um camarão de camarão, sem ser aquele falsozinho que você não sabe de onde veio? Então, isso são coisas que a gente hoje pode utilizar. E essa manteiga, excepcionalmente, nós estamos trabalhando hoje, é temperada com salsa e alho e um pouco de orégano. O ponto de cozimento, ele se faz perceber através das bolinhas que começam a flutuar na fervura. Então, você sabe o ponto de cozimento perfeito. Como você pode observar, você já deve ter captado a imagem, então nós vamos retirar gradativamente as que já estão prontas para serem utilizadas.
Como vocês podem observar, ela não modificou o formato, não modificou nada. Ela se manteve da forma como nós colocamos na fervura. Isso tudo foi em menos de 10 minutos, né? Enquanto a gente conversava, elas estavam cozinhando. É um trabalho, é um prato rápido, nutritivo. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Eu sempre chamo de alquimia, né? A alquimia da transformação. Há pouco tínhamos uma batata doce, normalmente desprezada, em algum canto cozida ou assada, comida de uma forma bem simples, bem normal. E aqui ela passa a se transformar num prato mais requintado, mais valorizado. Agora a gente vai passar para o próximo passo, né? Você estava falando que vai usar a manteiga, é isso? Exatamente. Como a gente comentou há pouco, a gente vai fazer um molho tradicional que seria a manteiga dourada, né? Ou brownie butter, como é conhecida aqui na nossa região. Mas com a alteração, que eu já comentei com você, de uma manteiga temperada. Como eu já disse, ela pode ser temperada ao gosto de cada um, certo? E nós vamos utilizar a farinha de rosca para fazer a complementação. Primeiro, vamos fritar a manteiga desse jeito, e ela vai para o fogo agora. E vamos dourar a manteiga. Vamos deixar a manteiga derreter. E vamos acrescentar a farinha de rosca. Você estava falando que essa manteiga também dá para fazer com nozes, amendoim. Exato, são as variações, é isso que nós estávamos comentando há pouco. Nós não temos necessidade de comermos sempre o mesmo prato, sempre a mesma forma. Nós poderemos modelar, inclusive, as bolinhas de outra forma, deixar elas de outro formato e acrescentar outros ingredientes. Nós temos, inclusive, na mesa, se quiserem ver, deixa eu pegar aqui para a gente, os temperos diferenciados. Nós podemos trabalhar com nozes, nós podemos trabalhar com fungo sec. O fungo sec ele consta hoje como um dos pratos mais requintados, de assim, paladares apurados. Você pode colocar noz moscada no teu molho, você pode colocar damasco, você pode colocar amendoim, você pode colocar nozes. O que você tiver vontade de trabalhar. Basicamente, agora nós vamos fazer com a farinha de rosca para mostrarmos como fica. Nada impede de depois acrescentarmos alguma coisa se for do seu agrado. Certo? Vamos agora colocar a farinha de rosca, então, para que a manteiga crie a característica que nós queremos. Como vocês podem observar, são procedimentos muito simples, sem requintes, sem exageros, mas de paladar apuradíssimo. E esse é o diferencial aqui do restaurante que você estava comentando, né? Exatamente. A ideia da gente abrir o entre parênteses, por que entre parênteses? O entre parênteses ele surgiu da ideia de nós não trabalharmos apenas, exclusivamente para pessoas de paladar apuradíssimo, e sim ensinar a mais pessoas, num preço bem moderado, a conhecerem a nossa comida. Porque a comida não pode ser um privilégio de meia dúzia, a comida deve ser um privilégio de todos. Eu sei que eu não vou mudar a história, sei que não tenho pretensão nenhuma também de fazer com que acabar com a fome, mas ensinar a comer e gostar do que se faz, eu faço a minha comida com muito prazer, com muito amor e gosto de estender, porque os nossos jovens estão precisando conhecer a comida, reconhecer a comida e saber que a comida é saborosa, importante, cara, dos grandes restaurantes, está ali no quintal de casa. Conseguir reconhecer o que é uma boa comida. Saber que são ingredientes simples. Eu sempre brinco e digo, não existe animal diferente do que os rotineiros que nós comemos. Nós temos hábito de comer carne bovina, frango, carneiro, em alguns lugares. Agora surge a avestruz, mas não é rotina, e porco. Então, nós temos 4 tipos de carnes que são rotineiras. Nesses 4 tipos de carne, o que diferencia é o condimento. O condimento é caro? Sim, se for trufa. Se não for trufa, não tem necessidade de ser uma exorbitância. Você observa agora aqui, está se formando essa espumazinha, certo? Sim. Quando ela se centralizar, ela vai estar no ponto certo. Enquanto ela não chegar ao meio, ela não torrou a farinha o suficiente. Se você utilizar a farinha nesse estágio aqui agora,
você não vai gostar do prato, porque ela não deu a crocância necessária, ó, tá vendo? Ela vai cozinhando e vai formando espuma.